No encontro dos mestres da defesa, uma vitória pode levar o Santos novamente ao 8º lugar na tabela do Campeonato Brasileiro. Jair Ventura versus Lisca doido. Será que teremos muitos gols na Vila Belmiro? O tempo dirá. Fala rapaziada, tudo certo? De volta para mais um vídeo aqui do nosso canal 10. Este é o tradicional pré-jogo, afinal de contas, nesta segunda-feira, 8 da noite, tem Santos e Goiás na Vila Belmiro pelo Campeonato Brasileiro. Falo aqui em nome de Peter Leandro e Dani Haddad Fisioterapia. Quer ter mais qualidade de vida e ficar livre das dores? Então entre em contato com o Peter ou com a Dani pelos telefones 13 99704 0944, 13 99782 7308. Conheço o trabalho também pelo Instagram, @Peter Leandro e Dani Haddad. Também a Exatec Informática na Senador Feijó 686, sala 1820 no Blue Office. O site é o exatecinformatica.com.br. Telefone 13 30 20 18 77. Conheça mais da Exatec também nas redes sociais. Se você está chegando agora aqui no canal 10, peço para que gentilmente se inscreva, ative as notificações, deixe o like, que também é importantíssimo para o nosso trabalho ser mais reconhecido aqui no YouTube. E se você também quiser, pode se tornar membro do canal. Meus caros, vamos lá. Antes de mais nada, falar da rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou na noite deste domingo, né? Só falta justamente o jogo do Santos. São Paulo e Cuiabá empataram por 1-1, né? O Fortaleza, que vinha escalando aí resultados positivos, perdeu em casa para o Botafogo 3-1. O Atlético Mineiro se recuperou, fez 2-0 no Atlético Goianiense. Aliás, nesse jogo aqui, se o Atlético tivesse só empatado, quer dizer, se os Atléticos tivessem empatado, né? O Santos poderia até especular o 7º lugar na tabela. Não vai ser possível, né? Corinthians e Inter empataram 2-2, Flamengo e Ceará empataram por 1-1, América Mineiro no sábado fez 2-0 no Curitiba, o Atlético Paranaense 1-0 no Fluminense, Juventude e Avaí 1-1, Bragantino e Palmeiras 2-2. Com estes resultados, o Santos não foi ultrapassado pelo Bragantino, por exemplo, mas pode ser ultrapassado pelo Goiás, porque é confronto direto, o Goiás tem 32. O Fortaleza, que podia se aproximar do Santos indo a 33, ficou com 30. O Botafogo, que também foi a 30 pontos, junto com o São Paulo, né, que é 14º colocado. O Cuiabá tem 26. O Ceará, que é o próximo adversário do Santos, depois do Goiás, empatou com o Flamengo fora de casa e perdeu por suspensão o Jô e o Vina para a partida do próximo sábado, né? O Jô foi expulso, inclusive tem 28 pontos. E a zona de rebaixamento tem Curitiba com 25, Avaí 24, Atlético Goianiense 22 e o Juventude, para mim, virtualmente rebaixado com 18. Para aqueles que têm preocupação ainda com a zona de rebaixamento, a vantagem do Santos para o Z4 hoje é de 9 pontos, né? Então o Santos tem 9 pontos à frente do Z4. E se ganhar, nesta segunda-feira, abre 12, né? Abre 12 de vantagem. E vai a 37 pontos, ultrapassa o América, fica a 2 do Atlético Mineiro, que é o 7º, e fica próximo também de Atlético Paranaense, Fluminense, Inter, Corinthians, quer dizer, uma questão é de 2 vitórias, né? O problema é o Santos embalar uma sequência de vitórias. Eu acho que até tem obrigação de conseguir contra o Goiás e depois contra o Ceará, porque na sequência tem um confronto contra o Palmeiras. A gente não sabe em que pé vai estar o Palmeiras na temporada, se vai ter eliminado da Libertadores, se vai ter como única missão ganhar o título brasileiro, e os caras vão vir babando para cima da gente. Acho que vão vir de qualquer jeito, né? Mas enfim. A tabela hoje para o Santos é essa: ele pode ir vencendo a equipe do Goiás e a 37 e abrir uma vantagem segura para o 10º colocado, abrir 5 pontos de vantagem para o próprio Goiás, para o Bragantino, enfim. É uma condição que permite ao Santos, por exemplo, perder um jogo, empatar um e perder outro e continuar onde está na tabela. Você tem que fazer essa conta no campeonato, não tem muito jeito. Mas, repito, para que isso aconteça, precisa ganhar do Goiás. E para ganhar do Goiás, precisa jogar diferente do que vem jogando. Precisa atacar, precisa chutar no gol, né? Dentro da Vila, todo adversário, via de regra, vem para se defender e tentar contra-atacar. O Goiás, meus caros, não vai ser diferente. Eu não quero imaginar que o Goiás vai vir de peito aberto enfrentar a equipe do Santos. Não acredito nisso. O Santos, por sua vez, tem um jogador hoje como o Soteldo que pode
quebrar linhas, mas ele precisa ser assistido, ele precisa ter gente chegando ali próximo, né? O Felipe Jonathan, que não passou na última partida, não foi ao fundo, tem que ter uma aproximação. É o Carabarral que está tentando fazer ali aquela situação, enfim. Do outro lado, tem o Lucas Braga, que é o nosso queridíssimo assistente de lateral, e tem a volta do Marcos Leonardo, que é importante. Aliás, tem a volta do Marcos Leonardo e tem a volta do Rodrigo Fernandes, que dá mais poder de marcação ao meio de campo do Santos e que pode soltar um pouco mais o Zanocelo para ele tentar atacar. O problema é a questão tática, né? A movimentação dessas peças. O Santos, nos últimos jogos, tem sido muito lento nessa troca de passes. O adversário se posta defensivamente e o Santos mostra uma tremenda lentidão para trocar passes. Como o Goiás não vai vir para atacar o Santos e sim para contra-atacar, vai ser necessária uma postura do time muito inteligente. Eu estou vendo aqui a escalação provável do Goiás, que é a do distinto Jair Ventura. Tadeu, Maguinho, Caetano, Reinaldo e Sávio, Auremir, Diego e Marquinhos, Gabriel, aquele, Vinícius, Pedro Raul e Dadá Belmonte. Esse Dadá Belmonte é bem rápido. Jogou contra o Santos aqui, inclusive, pelo Água Santa no Campeonato Paulista. Volante Caio Vinícius é o único desfalque da equipe, cumprindo suspensão automática. É o time do Jair Ventura, né? Que está lá no meio da tabela, já correu mais risco de ser rebaixado. Vem de 2 vitórias seguidas na competição, a última delas contra o Atlético Goianiense, seu rival. O Santos vem daquele empatezinho mequetrefe contra a equipe do Cuiabá, que eu vi de novo jogando nesse final de semana contra o São Paulo, e era um jogo que o Santos poderia ter ganho, né? Que o Santos poderia ter vencido, ficou só no 0-0. E o Santos provável, se não tiver nenhuma surpresa, ele até testou o Lisca durante a semana, o Luan, e eu acho que seria uma boa ideia tentar o Luan, um jogador com uma característica mais ofensiva, de mais finalização, mas há essa dúvida. As últimas prévias dão conta de que o Carabarral deve ficar, né? Ele não muda o sistema, então João Paulo, Madison, Maicon, Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes que volta, Zanocelo e Carabarral, e a possibilidade do Luan, que eu gostaria de ver, talvez até com o Carabarral no lugar do Zanocelo, enfim. E aí na frente o Lucas Braga, o Marcos Leonardo, o goleador, e o Soteldo quebrando linhas, tentando usar sua criatividade. Do lado esquerdo, o Ângelo está fora porque serve a seleção brasileira sub-20. A minha dúvida é realmente ver como é que vai ser a composição do banco de reservas. Porque sem o Ângelo, ele vai ter o Lucas Braga, o Lucas Barbosa, perdão, vai ter o Juan, deve ter o Júlio, né? Vai ter o Angulo, aquela galera de sempre, né? O Bruno, espero. Ele tem levado o Thailson, né? Será que não dava para pôr o Patati no banco, pelo menos? Nós vamos descobrir isso nesta segunda-feira. Então é um jogo que vai exigir do torcedor e do time, principalmente, muita paciência e uma prova para o Lisca, né? De que ele teve mais uma semana para trabalhar e que o time vai mostrar alguma coisa diferente, alguma coisa mais criativa. Uma troca de passes, infiltrações, jogadas pelos lados. Ele está com o time completo, né? Tirando o Ângelo, obviamente, que é quase um 12º jogador do time. Ele precisa apresentar mais. O adversário de meio de tabela que vai vir a Vila Belmiro para se defender. O Santos não está enfrentando um dos líderes do campeonato, está enfrentando um time que está atrás dele na tabela. E nem adianta falar que o empate é bom. Não é bom, porque se o Santos fizer mais um empate, ele mantém a distância atual para o Bragantino, para o próprio Goiás, mas vai a 35 pontos como o América, só que fica atrás porque o América já venceu 10 jogos no campeonato, né? O Santos venceu só 8, o Santos empatou muito mais que o América. Então, é aquilo. Se ficar empatando um monte de jogos no campeonato, não vai sair do lugar. Não cai, mas também fica lá estacionado e não vai a Libertadores da América. Que, aliás, eu falei na live deste sábado, fiz uma live neste sábado, bate-papo com o torcedor ao vivo. A meta do Santos hoje claramente precisa ser a Libertadores.
que a Libertadores tem premiação, traz o interesse dos jogadores em atuar pela equipe do Santos, né? A Sul-Americana ela é legal, mas não tem o mesmo peso da Libertadores, então você consegue atrair mais jogadores, você tem uma previsão de recursos a receber maior, né? Mas também não pode entrar na Libertadores para cair na pré-Libertadores ou jogar a pré-Libertadores. Melhor não jogar a pré-Libertadores, melhor ir direto para a fase de grupos, porque compromete o teu início de calendário com 4 datas que você tem que tirar time do Campeonato Paulista, fazer um revezamento, enfim. O melhor cenário possível é subir na tabela para tentar ficar numa condição de classificação direta, né, na Libertadores da América. E aí você faz uma primeira fase, classifica e vai para o mata-mata, e mata-mata tudo pode acontecer, como aconteceu em 2020. Né? Os times argentinos hoje não botam grandes preocupações, vai que você dá uma sorte na tabela, Flamengo e Palmeiras se matam antes lá numa fase anterior e dependendo do caminho você chega. Eu sou sempre um otimista, eu sempre acredito no melhor. Eu não venho aqui para ficar com um discurso pessimista, nem imaginando que as coisas vão dar errado, até apesar da nossa preocupação com a falta de evolução aí do time do Lisca no aspecto ofensivo, mas eu torço para que dê certo, que ele dê uma resposta à altura e geral para todo mundo que desconfia do trabalho dele, inclusive eu, né? Aqueles que já acham que no ano que vem ele não deve estar aí. O meu racional diz uma coisa, mas o meu emocional diz outra. Eu quero acreditar antes dos jogos sempre que o meu emocional precisa ser mais ouvido do que o meu racional. Então, vou com fé acreditando que o Santos pode conseguir esse resultado contra o Goiás e outros contra o Ceará, enfim, alguma coisa contra o Palmeiras, para que a gente encaminhe esta classificação para a Libertadores da América, que é extremamente importante. Então, meus caros, é isso. Vamos acompanhar nesse horário mequetrefe de segunda-feira, 8 da noite. Né? Quase conseguindo o jogo, mas não vai dar mesmo. Já estou me programando para tentar ir no Santos Atlético Paranaense, que é um pouco mais tarde, né? 9h30, acaba com o meu sono no dia seguinte, mas pelo menos eu consigo me planejar para ir assistir. Né? Porque também já mudaram outro jogo, né? Santos e Juventude passou para segunda-feira também. Quando acontecer essa rodada é capaz do Juventude até já ter caído. E era aquele jogo bacana para o pessoal no final de semana levar a família, levar a criança e tal. Meteram na segunda-feira, 8 da noite. É um jogo, olha, eu vou te contar, viu? Espero que a compensação financeira da televisão justifique mais um jogo na segunda-feira à noite. Então, meus caros, é isso. Vamos aguardar instantes antes da partida a divulgação da equipe titular, oficialmente, também o banco de reservas, e vamos assistir ao jogo e trazer todos os detalhes aqui no Canal 10 quando a bola parar de rolar. Voltamos, claro, em edição extraordinária, se acontecer alguma coisa impressionante ao longo desta segunda-feira. E como eu tenho feito live na segunda, né, vou deixar a live para terça, no pós-jogo, né, afinal de contas. Aí a gente tem a palavra do Lisca, tem os gols para trazer aqui, a repercussão da partida. Na terça-feira a gente vai de live, tá bom? Nesta segunda-feira o Henrique Farinha vai ter uma folga, tá bom? E na terça a gente volta com live. Então, pós-jogo estaremos por aqui, terça voltamos com live na hora do almoço. Tá certo, meus caros? Então é isso, ó. Já reforçando, já disse no começo, deixa seu like aí, comenta o que você pensa a respeito dessa partida aqui neste nosso vídeo pré-jogo do Canal 10, em nome também de Cicobi Unimais Metropolitana, a sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, telefone 13-3229-8855, tem Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, na cidade de São Paulo, na Grande São Paulo, no ABC e em importantes municípios de Santa Catarina e do Rio de Janeiro, com a incorporação do Cicobi Santa. Vou ficando por aqui, muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal.